Agora eu sei exatamente como andar de skate. Vou recomeçar a poder andar de skate. Hey yo, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo anterior eu falei da minha experiência com Windows, né, com Windows 11. E bom, eu tentei dar uma chance, né, pra ele, mas não deu, infelizmente ou felizmente. Eu tive que voltar pro Windows 10, final das contas, porque realmente não deu muito certo não. Não deu muito certo. E de novo, né? Volta o cão arrependido. Vou usar o Windows 10 de novo. E se você curte um conteúdo sincero sobre tecnologia, tem uma explicação muito complexa ou com palavras difíceis, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante. E vamos crescer, cara, vamos crescer, né? Preciso de mais inscritos. Eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente. Enfim, eu tô meio na boa hoje. Eu tô tranquilo, até que não foi tão complicado de instalar o Windows 10. Mas é isso. Vamos lá! E deixa eu explicar pra vocês por que eu decidi voltar. E bom, como eu falei no último vídeo, eu testei o Windows 11, eu ainda usei ele por bastante tempo até. Eu gostei de tudo no início, mas foram surgindo os problemas e bom, eu não consegui me adaptar. Eu acredito que seja muito por conta da gambiarra que eu tinha feito, né, que é instalar ele no Z1, pois ele não é um equipamento suportável pro Windows 11. Eu acho que por isso, por alguma razão, devia estar rolando muito conflito com o meu hardware. Mas eu nunca fui fã do Windows 10, eu nunca gostei de verdade do mesmo. Ele nunca me agradou 100%. Ele tirou muita coisa que tinha nos outros Windows, principalmente do Windows 7. E cara, o meu verdadeiro motivo da volta, além da compatibilidade, né, o meu hardware, né, o meu equipamento, meu PC, por mais poderoso que ele seja, né, ele é antigo, coisa de uma década já. E eu pesquisei sobre. E pra quem tá curioso, o meu processador é um Xeon E5 2650 V4. Nossa, agora que eu lembrei disso. V4. A minha placa de vídeo é uma RX 550 de 4 GB, não a 580, né, como todos falam. A minha mais antiga ainda, 550. Um SSD de 480 GB SATA e 16 GB de RAM, DDR4. É isso, é um PC até que ok, né, não é um PC tão potente os padrões de hoje em dia, mas também não é um PC bem merda, né? Não é um PC merda, pelo amor de Deus, né, cara? Dizer que isso aqui é um PC merda, que não roda nada, tá exagerando, mano. E também podemos considerar que o próprio Windows 10 já tem mais de uma década de existência, e de lá pra cá houve bastante atualização, o que pode ter otimizado, pode ter melhorado o desempenho dele em diversos tipos de computador. E bom, os programas que eu mais utilizo, que eu sempre utilizo para fazer quase tudo aqui do canal, são o VTube Studio, que é o programa do modelinho do VTuber, o CapCut, né, o programa que eu uso para editar meus vídeos, o OBS Studio, que é o programa que eu uso para fazer as minhas lives, e a Steam, que basicamente tão os meus joguinhos lá, né, porque eu não jogo só no emulador também. E cara, pra falar a verdade, não é só sobre eu amar o sistema, eu não gosto do Windows 10. Não é sobre amar o sistema, é sobre ele funcionar. O Windows 10 não é perfeito, nunca foi. A interface sempre foi meio bagunçada. Assim como no Windows 11, algumas funções são escondidas, tipo o GPDit mesmo, que nessa versão que eu instalei, eu não precisei pular nada, mas eu lembro que na época ele meio que não vinha ativado, então você tinha que fazer a mesma coisa que fazia no Windows 11, como eu expliquei do outro vídeo. Cara, é estranho porque mesmo com o final de suporte, ele ainda tem algumas atualizações que são tanto quanto irritantes, né, pra falar a verdade. Mas já é de se esperar, já que temos essas atualizações desde o Windows 7 e elas sempre irritaram a gente. Eu acho que elas começaram a ficar mais irritantes ainda a partir do Windows 10. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! O design, assim como o do Windows 11, não me agradou tanto. Até hoje eu acho ele meio paia. E foi a partir daqui que veio aquele flat design. Que merda! Que eu não gosto, eu nunca gostei tanto assim, né? Aquele design minimalista.
ele começou a ser introduzido aqui no Windows 10. Houve críticas, né? Sempre houve. Críticas minhas inclusas, mas houve quem gosta também. E assim como no Windows 11, a personalização era bem limitada. É basicamente a mesma coisa, na verdade. Dá pra burlar isso no Windows 10, mas no meu caso eu não precisei fazer isso. Bem, não é tão limitado quanto o Windows 11, mas esse bloqueio da personalização dele, né? Eu acho que como é a última versão, né, eles meio que tiraram essa... Ainda tiraram umas coisinhas que me fez falta aqui. Mas bora pro elefante na sala, porque sim, a novidade do vídeo não é bem um review completo e complexo do Windows 10. A minha experiência é uma experiência comum, né? Basicamente, eu só voltei pro Windows 10 porque... Cara, quem não conhece o Windows 10, velho? O Windows 10, ele tá com a gente há mais de uma década e foi triste pra muita gente quando ele acabou. Pra mim, inclusive. Eu achei que seria uma boa aí pro Windows 11, mas... cara, não deu certo, não deu certo. Talvez muito porque o meu hardware não suporta ele. Eu meio que dei uma forçada de barra ali, então é óbvio que não daria certo. Eu ainda tinha um pouquinho de esperança, mas infelizmente não deu. Mas me deixa feliz porque, como o meu PC tá recém-formatado, tá tudo funcionando de boa. Então, por enquanto, o Windows 10 tá de boa de usar. Né? Eu espero que não haja nenhuma atualização. O que, de novo, né, me deixa um pouco surpreso. A ISO que eu tinha aqui, né, salva pra fazer a instalação, ela é de uma versão antiga do Windows 10. Então, por mais que não tenha mais suporte da Microsoft, as atualizações ainda estão chegando, né? Pelo menos as últimas atualizações que saíram e eu tô podendo usar agora. Mas é estranho porque não vem tudo de uma vez, vem sempre de uma por uma, sei lá. Mas bora pro elefante da sala, porque apesar de ser no título de ser um vídeo focado no Windows 10, eu queria ser meio saudosista aqui, né? Eu queria falar aqui do Windows 7, cara, meu Windows favorito. Eu sinto saudade, cara. É um Windows tão simples, mano. É tão direto ao ponto. Motivos, velho. A interface era mais limpa, cara. Era mais simples, era mais direto ao ponto. Sem tanta opção escondida. Tava tudo lá, painel de controle, os programas lá. A pesquisa funciona de maneira mais eficiente, sem nenhuma IA te interrompendo. Cara, o menu iniciar, então, é a nostalgia batendo, né, mano? A nostalgia, aquela musiquinha de fundo, né? O menu era simples, cara, bem direto ao ponto, sem pesquisa do Bing, sem propaganda, cara, sem essa frescuragem de hoje em dia. Eu tô falando igual o Windows, eu sei, eu tô falando igual o Windows. Ai, minha época era melhor. Ai, essas coisas que hoje em dia, ai, que coisa tosca, velho. Cara, a Aeroglass, cara, eu fiquei sabendo agora que pra mim era tudo frutinha aéreo, tá ligado? Aquela estética lá, mas o nome do tema do Windows 7 era o Aeroglass. E na minha opinião, cara, é o tema mais bonito. Change My Mind. Era bem da vibe de frutinha aéreo, apesar de não ser frutinha aéreo, né? Eu acho que não era. Ao meu ver, era muito agradável. Tanto que eu já tentei aplicar quando eu tava usando o Windows 11 e o Windows 10 agora, eu tentei aplicar um tema assim, com o programa de terceiro, mas infelizmente sempre entra em conflito com o sistema. Parece que a Microsoft ela não quer que você mude, eles querem que você use aquele flat design mesmo, enfia a goela abaixo, aquela porcaria. Enfim, eles não querem que você personalize, mano, eles querem que você use do jeito que eles querem. E cara, ele era muito mais leve, e até que tinha bastante coisa, ele rodava bastante coisa, mas não ficava devorando a RAM. Ele usava, sei lá, acho que 2 GB no máximo de RAM. Você podia ter 10 GB, cara. Se bem que 10 GB naquela época era muita coisa, então... Nada a ver, irmão. Mas enfim, ele era bem levinho, não tinha tanta confusão, tanta coisa desnecessária, a menos que você quisesse, mas eu duvido que você quisesse. Umas coisas também que eu achava bem legal no Windows 7 era o Wide, que também tem no Windows 10. Tanto que eu baixei aqui, eu coloquei aqui o bloquinho de notas, que é a minha agendinha, né, diária. Ela tem aqui, mas ela não é a mesma coisa do Windows 7, cara. No Windows 7 era bem mais personalizável. Tinha outras coisinhas também que eu nunca usei, mas tinha, a quem quisesse. Fora que no Windows 10 não tem os joguinhos, né? Não tem paciência, não tem... Eles tiraram os joguinhos, cara. Que merda, hein? Só se você baixasse por fora, mas ainda assim, cara, o joguinho do Windows 7 ele já veio por padrão. E, cara, o visual dele era muito marcante. É sério, cara, eu tô falando muito do visual porque
dá uma sensação boa da gente. Eu não sei se vocês é assim também, mas nostalgia tá tendo. Cara, a interface de Aero, né, que surgiu no Windows Vista, cara. Eu, felizmente, né, nunca usei o Windows Vista, porque pelo que o pessoal fala é um Windows terrível, aparentemente até pior que o Windows 11. E, cara, mas assim, ela simplesmente virou lenda. Se bem que eu andei observando alguns vídeos, algumas imagens do Windows Vista, visualmente ele parece até mais bonito, mas eu vou seguir a recomendação da galera e eu nunca vou encostar nesse Windows. Mas quase nenhum software, quase nenhum programa moderno funciona nele hoje em dia, o que me chateia muito e é um dos principais motivos para eu não estar utilizando ele hoje em dia. Programas esses como os que eu citei também, né? O VTube Studio, a Steam, o CapCut, né? Vocês não teriam esse VTube aqui que vos fala no Windows 7, infelizmente. O OBS também não funciona nele. Quer dizer, até funciona se você baixar uma versão antiga, mas eu lembro que eu tentei baixar uma vez e eu não consegui. Mas é isso, esquece, né, mano? Esquece. Infelizmente acabou, né? Não sobrou nada pro Windows 7. Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Fora os drives, né, cara? Não tem drive pra ele, só tem drive antigo. Não compensa, né? Faz até um pouco de sentido, não compensa mais, porque como a Microsoft parou de dar suporte, não fez mais sentido para as empresas, né, continuarem atualizando as coisas pro Windows 7. E, cara, a Microsoft, cara, ela fez isso meio... Eu acho que eu vou estar exagerando um pouco, mas na minha visão ela fez meio que por maldade, meio que forçação de barra, enfiar o Windows 10 goela abaixo, porque, né, o Windows 8 teve o Windows 8 ainda. Ele é bem bosta, eu cheguei a usar o Windows 8 por muito tempo, inclusive. Mas enfim, o Windows 7, mesmo sendo uma lenda, eles dedicaram a focar na modernidade mesmo, né, cara, infelizmente, a partir do Windows 10, e agora recentemente só com o Windows 11, né, que já encerraram o suporte pro Windows 10, eles estão focando demais na modernidade, né, e no futuro. Ai, cara, outra coisa também que infelizmente me impede de usar o Windows 7 é a segurança dele, obviamente, né, por conta do fim do suporte. Cara, é quase impossível utilizar ele hoje em dia. Qualquer vírusinho, qualquer vírus besta, tá ligado? Cara, já compromete o seu sistema, já arruina sua vida, basicamente. E como eu uso bastante internet, é bem ruim de usar, cara. Não dá, não compensa. Realmente não compensa, infelizmente, cara. Eu fico bem chateado com isso. Cara, por que eu fico chateado? Porque além de ser meu Windows favorito, que me acompanhou por muito tempo, cara, tudo bem que ele é o meu Windows favorito, mas embora o meu primeiro Windows, que também foi muito marcante pra mim, foi o Windows XP, mas o Windows 7 é o meu Windows favorito, porque foi o que mais me entregou coisas, foi o que mais me entregou desempenho, foi o que mais me entregou nostalgia também, foi o que mais me entregou felicidade, foi o que mais me entregou utilidade e ensinamentos também. Eu aprendi muita coisa no Windows 7. Cara, me deixa triste porque foi o último Windows que teve personalidade. O Windows 8 ele até que inovou, mas a inovação dele não foi uma coisa muito boa. Então eu conto com o Windows 7 como o último Windows que teve de fato uma personalidade única. E cara, na época mesmo a Microsoft ela parecia se preocupar bastante com o design mais convidativo. Eu sei que no Windows 8 eles tentaram dar uma inovada, né, mas eles meio que erraram a mão ali, né. Eu não sei se foi alguma coisa de executivo, de reunião, sei lá. Eles erraram a mão ali no Windows 8. Ficou meio bagunçado, meio confuso. Mas cara, essa é uma opinião amplamente compartilhada, né, em relação ao Windows 7, que principalmente com os usuários antigos, né, os usuários mais nostálgicos, do ápice da época daquele design, né, mais antigo, do Aero Glass, Frutiga Aero, oferecia até uma boa transparência, uma profundidade, uma fluidez, sei lá. E cara, isso se perdeu, acho que foi a partir do Windows 8, né, que o Windows 8 ainda tinha um pouquinho de Windows 7, mas aí eles tacaram aquele menu iniciar confuso e inovador, né, que ninguém gostou. A partir do 10 que eles tacaram logo o flat design, pá, e é isso, flat design, é minimalismo,
é coisa simples. Vamos ser realistas aqui, por mais que eu deteste admitir. Eu lembro que na época do Windows 7, no lançamento do Windows 7, as pessoas também reclamavam. Era quase o mesmo motivo do Windows 11 hoje em dia. Ele só pegava em hardware caro. E, cara, os requisitos eram altos pra época também. Só pra você ter uma ideia, o processador era aquele processador de 1 GB, tá ligado? 1 GB, cara, na época isso era potência, era o ápice da potência, mas hoje em dia chega a ser ridículo, mano. Um Atom roda o Windows 7. Um Atom, mano. O pior que eu já tive um notebook com um Atom. Aí que mais me surpreende, cara, no Windows 7. Ele usa só 1 GB de RAM. 1 GB. Ou até 2 GB, né? Se fosse um sistema de 64 bits. Mas, cara, 1 GB, mano. Você já tinha um notebook game com ele. E, cara, ele ocupava só 16 GB. Cara, 16 GB, mano. Imagina, cara. Não dá nem 20 GB ocupando espaço do SSD ou do HD, né? Que era mais comum na época. Cara, a gente evoluiu tanto. Tem Android, já tem Android, mano. Daqui a pouco tem Repliroid do futuro andando pelas ruas. Mas a gente evoluiu tanto a ponto de achar que 64 GB no sistema operacional é aceitável, mano. Não, velho, não. Pelo amor de Deus, cara. 16 GB, pá, foda-se. Cara, é ridículo hoje em dia, eu sei, é ridículo hoje em dia, mas na época era insano, mano, saudade, cara, saudade, nostalgia, é um vídeo de Windows 10 que eu mais falo de Windows 7, mano, na época também tinha muito desses problemas de compatibilidade, né, que de maneira geral o Windows 11 também tem essas coisas hoje em dia, ele também travava muito, ele também tinha muito bug, e bom, no meu vídeo do Windows 11, eu falei que o meu PC ele travava, mas que não tinha tela azul, ele só travava mesmo. Mas o Windows 7 ele travava e tinha tela azul. Cara, é estranho dizer, mas até os problemas do Windows 7 era nostálgico. Foi a partir daqui que começaram, né, aquelas atualizações. Ai, que eram irritantes e a gente achava que nos Windows que viessem depois, elas ficariam menos constantes, né? Como a gente estava errado, cara. Hoje, né, o Windows 11 a gente reclama melhores coisas. Eu espero que daqui a um tempo o Windows 11 ele melhore, né? Eu possa utilizar ele sem problemas, sem que eu tenha que comprar um PC hiper caro, né? Sei que eu tenho que vender o rim para poder ter um PC que suporte melhor o Windows 11. Talvez todo Windows que seja lançado vai sempre ser odiado até virar o antigo e confortável, que nem o Windows 10 que eu tô usando. E para concluir o vídeo, né, que eu mais falei do Windows 7, cara, bora voltar a falar do Windows 10 aqui, né? Bora voltar a falar do Windows 10. Olha, para você que não ama o Windows 10, assim como eu, convenhamos. Ele roda tudo hoje em dia. Com algumas exceções, né? Ele vai travar porque... Por que ele vai travar? Porque é o Windows. O Windows sempre trava. Mas ele não vai travar tanto, né? Quanto o Windows 11. Enfim, ele não vai atrapalhar seu fluxo. E não vai atrapalhar tanto assim o seu trabalho. Aí ele permite você trabalhar. Dá pra trabalhar no Windows 11. No Windows 10. No Windows 10, né? No Windows 10. E claro, mano. Ele vai permitir que eu volte a fazer live com mais tranquilidade. E no fim... Criador de conteúdo como eu, né? Como eu. A gente não tem que escolher um sistema operacional por nostalgia, cara. Se você tá feliz no Windows 10, fica no Windows 10. Se você tá feliz no Windows 11, apesar dos muitos problemas, fica no Windows 11, cara. Dando pra trabalhar também tá ótimo pra você. Eu sei que tá. Apesar que a galera, né, que eu conheço que usa o Windows 11 não reclama tanto dele, né? Eu acho que isso foi só uma experiência minha também. E também porque eu usei ele no Xeon. É isso. Eu usei ele no PC que não era pra usar. Mas, sinceramente, cara, em hipótese alguma, eu quero citar aqui o que você deve ou não fazer, o que você deve ou não usar. Você tá feliz no Windows 10, fica no Windows 10. Você tá feliz no Windows 11, fica no Windows 11. Porque se dependesse desse velho rabugento aqui que vos fala, esse gaposo, reclamão, indeciso e teimoso, eu nunca teria saído do Windows 7, né? Eu nunca teria saído. Se continuar assim, eu lembro que o inscrito fez até piada com isso, que daqui a pouco eu tô falando mal até do Windows 98. Não, isso não vai acontecer. Tanto que eu nunca usei o Windows 98. Enfim, voltando pro assunto, cara, faz o que você quiser, cara, dando pra trabalhar, dando pra estudar, tanto pra jogar. Fique no sistema operacional que se sinta confortável. Até Linux, cara. Até Linux, mano. Se você tá feliz no Linux, fica no Linux. Aqui era mais uma opinião minha, uma experiência pessoal minha.
barra notícia, barra opinião, barra alguma coisa. Enfim, eu voltei pro Windows 10. Ele tá mais estável, ele tá mais funcional pra mim. E não vai ser uma review complexa, né? Vai ser só um vídeo te falando sobre da minha experiência. Até porque todo mundo conhece o Windows 10, cara. Não dá pra fazer um review mais complexo. Não, o vídeo não teria graça também. Uma review séria, né? Review séria, mano. Eu acho que vocês não vão ver nenhuma review muito séria aqui. Mas é isso, é isso. E cara, pra encerrar o vídeo, pra concluir aqui, no final das contas, não é sobre qual é o Windows que eu gosto mais. É sobre qual deixa trabalhar melhor, né? Trabalhar e jogar melhor. Utilizar ele melhor, de fato. No momento, pra mim, ainda é o Windows 10. Enfim, se você já passou por algo parecido, né, com essa decisão de sistema operacional, com algum problema com o seu sistema operacional, comenta aqui embaixo qual sistema você está utilizando, se ele está te dando muito problema, se você está usando o Linux, Windows 10, Windows 11, Windows 7, né, se você for corajoso. Enfim, comenta aqui embaixo. E se quiser acompanhar os próximos vídeos do canal, que eu pretendo realmente dessa vez, né? Eu pretendo realmente, né, cumprir a minha promessa de fazer um vídeo por semana, né? Vai ter um vídeo por semana, é verdade, tá escrito aqui. E é isso, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos e ficar atento às lives, que eu faço lives quase todos os dias. E eu preciso de mais inscritos. Sai da minha cabeça, Nando Moura. Enfim, gente, foi um vídeo mais de boa. Tô tentando sair da procrastinação também, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou tentar gravar mais vídeos, eu vou tentar fazer... As lives eu sempre fiz, né? Mas eu vou tentar gravar mais vídeos pro canal, mais conteúdos, pra ter mais likes, pra ter mais inscritos. Enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus, se cuidem, bebam água. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou Vili, um repliroide do...